Depois de um impasse na discussão sobre as privatizações, a Câmara na Argentina devolveu para as comissões o pacote de reformas de Javier Milei. Os deputados votaram individualmente cada um dos mais de 300 artigos depois da aprovação do texto base na última semana. Mas não houve acordo. E o presidente da casa anunciou a volta do projeto à fase das comissões. Mas o Javier Milei não deu o braço a torcer ao Centrón argentino e afirmou que o seu governo vai continuar com o projeto de reformas, com ou sem o apoio do Congresso. Segundo o presidente argentino, abre aspas, a casta se posicionou contra a mudança que nós, argentinos, votamos nas urnas, fecha aspas. Mando com o André Galhardo, que é economista. Será que não é melhor pagar umas emendas parlamentares para os deputados argentinos também? Senão ele não vai conseguir governar. Agora, a moda pegou, né? O Brasil está dando exemplo para a América Latina inteira. Na verdade, isso aí é reflexo, né, Capês, dessa derrota política como instituição. O Javier Milei, durante a campanha, ele esqueceu que ele estava concorrendo, pleiteando a um cargo de presidente, que ele teria que conversar com o parlamento. É uma questão óbvia. Não só esqueceu desse pequeno detalhe, como também atacou países como o Brasil, como a China, né, para angariar mais votos, para mostrar que era antissistema, e depois teve que voltar atrás, inclusive nisso, né? Nunca disse que não queria fazer negócio com o Brasil, foi interpretado de forma equivocada, então assim, vai ter que voltar atrás, porque ele está dentro do ambiente democrático, embora ele tenha dito isso, né, de que vai acontecer com ou sem o consenso, isso não existe. Ele ainda vive num ambiente democrático, ele vai ter que negociar com o Congresso e a gente precisa acompanhar isso de perto, porque como você bem disse aí, numa fala do ministro, a gente tem a Argentina, o terceiro principal parceiro comercial do Brasil, e o Brasil se não for o primeiro, é o segundo maior parceiro comercial da Argentina. Se a Argentina, de fato, aplicar essas mudanças que o Javier Milei quer colocar em prática, isso vai causar uma recessão profunda na Argentina, que o próprio Milei diz que deve durar cerca de 2 anos. Eu acho que dura até muito mais, pode durar muito mais. Isso tem impacto para a economia brasileira de forma indireta. Mas, de novo, né, voltando, com relação à questão política, o Javier Milei vai ter que negociar como deve acontecer em regimes democráticos. Meu querido Cristiano Vilela, enquanto o futebol brasileiro não ganha nem jogo de várzea, o futebol argentino campeão mundial. Mas em relação à economia, será que tem jeito? Olha, infelizmente a situação da economia, a Argentina, ela demonstra que o poço da economia, ele tem subsolo, né? Quando a gente pensa que chegou no fundo do poço, você tem um andar embaixo e o fundo do poço vai se tornando cada vez mais distante, cada vez mais profundo. É uma pena o que aconteceu nesse contexto agora de análise da chamada lei ônibus, como está sendo conhecida essa lei, por ser uma lei que tem de tudo, né? Uma lei, um projeto de lei muito grandioso, trata de todos os temas. Agora, eu vejo que esse tema, ele tem que, essa legislação, esse projeto, ele ainda vai ser agora retomado para discussão nas comissões antes de ser apreciado novamente no parlamento. Eu creio que cabe ao governo aprender a governar efetivamente, e governar, ele quer dizer não apenas você fazer as suas vontades ou fazer os projetos daquele grupo mais próximo de poder, mas ele indica especialmente fazer com que os setores, especialmente os setores representados no parlamento, sejam ouvidos e sejam contemplados. Eu durante os primeiros 30 dias, 40 dias do governo Milei, eu fiz diversos elogios ao novo governo argentino, porque o Milei que se mostrou nos primeiros dias, ele parecia um pouco diferente daquele Milei das eleições. Eu fiquei bastante animado, falei, bom, agora acho que ele entendeu que precisou de uma coalizão para governar a Argentina, trouxe pessoas experientes, trouxe o ex-presidente Maurício Macri, que se aproximou, outros nomes mais experientes da política argentina, vai fazer um governo
naturalmente, claro, alinhado às suas ideias, mas muito mais racional, sem aquelas medidas intempestivas que foram colocadas no contexto eleitoral. Agora, nesse episódio agora, eu realmente não gostei da forma como o presidente se conduziu. O presidente chamou para si um certo embate com relação a grupos parlamentares, um embate com relação a partidos políticos aliados. O presidente, através das suas redes sociais, fez postagens ofensivas a partidos políticos aliados, a parlamentares aliados do governo. Quer dizer, esse tipo de postura não me parece adequada a um presidente da República. O presidente da República ele tem que estar aberto ao diálogo, tem que estar aberto a tentar convencer os representantes eleitos de que o seu projeto é o melhor. Eu vejo que, eventualmente, um embate mais forçoso, um embate de rede social, ele até pode caber bem para um partido político, para um militante, alguma coisa nesse sentido. Mas o presidente da República, ele tem que ter essa função de pensar nos interesses do país. Eu espero, até porque desse projeto de lei eu vejo que muitos pontos são essenciais para que a Argentina saia do buraco, ou pelo menos tente sair do buraco. Então, eu espero que esse projeto de lei seja reavaliado, nas comissões ele passe por alguns ajustes e, eventualmente, possa ser reapreciado e aprovado pelo parlamento argentino. Vamos aguardar, ver se Milei se posiciona efetivamente como um presidente da República. Até porque, logo depois da eleição, você está com a popularidade assim. Depois de 6 meses vai diminuindo e no último ano não vem nem café gelado. Então, ou ele faz agora os acordos... Lua de mel da imprensa também. Então, lua de mel da imprensa. Ou o sujeito que negocia direito com o parlamento, pelo menos com diálogo. Não precisa ser o que o governo brasileiro está fazendo, de gastar 60 bi da ministério, aumentar de 23, que eram os ministérios do Bolsonaro para 38. Mas também não vamos chegar guerreando, chutando o balde, porque depois, para negociar, vai ser mais caro. Eu queria ouvir a Ana Beatriz, mas o André Galhardo pediu que quer fazer alguma observação. Não, só essa questão, Capês, que eu esqueci de abordar aqui. Na verdade, o governo tem tentado, eu concordo, né? O Cristiano falou sobre o comportamento do Milei, pelo menos o comportamento dele assim que ele venceu, de fato, foi um pouco mais racional. Esse é o ponto, né? E ele tentou se aproximar do Brasil. E essa tentativa de aproximação é estratégica, né? Que ele falou muito em dolarização, em extinguir o Banco Central, coisa que aparentemente ele desistiu, ainda bem, né? Porque não sei onde ele estava com a cabeça quando ele pensou nesse assunto. E se ele quiser, de fato, mudar a moeda do país dele, é muito mais fácil ele fazer isso com o dinheiro brasileiro, como propôs o economista Fábio Jambiage, e fazer a realização ao invés da dolarização. Muito mais fácil ele ter no Brasil o respaldo econômico e financeiro que ele precisa do que nos Estados Unidos. Bia. Seguinte, eu vou traçar um paralelo da Argentina aqui com o Brasil. A gente passou o começo do programa discutindo sobre como o Tarcísio e o Lula tinham conversado e por que isso virou uma grande notícia. E a gente se depara mais uma vez com uma situação em que a economia de um país está sendo colocada não como prioridade, para que seja feita picuinha e troca de ofensas entre as esferas de poder argentinas. O Milei, ele tem esse perfil que logo depois de eleito ele mostrou ser capaz de moderar, mas a verdade é que ele precisa governar e para governar ele precisa dialogar. O Congresso, assim como no Brasil, tem poderes enormes sobre a Argentina. Então, não adianta ele mandar indireta no Twitter ou sei lá como ele tem ofendido os outros, e em especial os próprios aliados, porque se ele quiser deixar algum legado do governo dele, se ele quiser governar, ele vai ter que dialogar. E todas essas coisas que ele faz acabam só prejudicando a relação entre os poderes e atrasam ainda mais a aprovação de medidas que são essenciais para a economia argentina, como o Cristiano bem colocou. Hoje não é que ela está no fundo do poço, ela está no subsolo do poço. É algum lugar assim que ninguém nunca imaginou que um país como a Argentina poderia estar. Bom.